Pessoal, agora nesse terceiro vídeo, a gente vai abordar a segunda obra importante do Galileu, que é o La Mécanique, a mecânica, e os primeiros trabalhos, o primeiro contato que o Galileu tem com as descobertas astronômicas e o posicionamento dele diante disso. Na sequência, o Galileu lança uma outra obra que é a mecânica, La Mécanique. Essa obra é uma obra em que o Galileu, em primeiro lugar, ele inaugura o uso de uma noção de força que dá a entender que ele já dominava o princípio da terceira lei, que é a lei da ação e reação. Apesar de nem ter ainda esse bem conceituado do que é uma força e tal, Estava sendo criado um novo conceito de força e ele lança essa ideia, não lança a ideia por completo, porque nessa época, nesse mesmo livro, ele refaz a definição de aceleração, como sendo a variação da velocidade ao longo do tempo. A definição de aceleração não era exatamente essa. Ele retoma o trabalho sobre aceleração e sob a influência da força, mas o lado que está mais perfeito é o lado da terceira lei de Newton, que ele resolve problemas de estática, onde ele parece mostrar que quando dois objetos estão interagindo, a força que age num e a força que age no outro vão ter intensidades iguais, vão ter sentidos opostos. Ele aplica o princípio sem esclarecer, sem discutir muito, né? Ele usa a ideia. Começa a relacionar a ideia de força com a ideia de variação da velocidade, que a força está de alguma forma associada à mudança da velocidade do corpo, e é uma obra de projeção maior, e essa ele já publica, né? Mudando um pouco de assunto, né? Falando um pouco da família do Galileu, né? O cara também tinha família, né? O cara não só publicava, escrevia e fazia as coisas, né? Ele, com 35 anos, né? Começa a se relacionar com a Marina, uma mulher de 21 anos, né? Bem mais nova do que ele. Ele nunca chega a se casar, né? Mas ele tem 3 filhos com ela. São os 3 filhos, são 2 meninas e um menino, né? Essas 2 filhas dele, inclusive, depois elas acabam indo para um convento, ficam a vida inteira lá, se tornam freiras, né? Às vezes com medo aí do tamanho do capeta que o pai tinha calculado, né? Do inferno que ele tinha calculado. Nessa época aí também, o Galileu começa a se interessar bastante pelo estudo da astronomia, né? Ele tem contato com as obras do Copérnico, ele fica sabendo de uma descoberta aí, de uma estrela nova aí numa constelação que o Tycho Brahe descobre, né? Que é até contemporâneo do Galileu. E ele começa a se interessar bastante por esse estudo, né? É uma época em que a astronomia começa a interessar ele, né? Isso, inclusive, põe em xeque, né, o conhecimento aristotélico, né? Uma descoberta de uma nova estrela como essa, né? Os aristotélicos acreditavam num céu eterno, um céu imutável. Então, mais uma vez aí, é o Galileu começando a estudar uma física, uma astronomia que questiona, que confronta diretamente a teoria aristotélica, né? É um período de muita transformação e de uma ampla concorrência científica, assim. Inclusive, os trabalhos do Galileu nesse período, eles não são todos trabalhos que essencialmente são originais, no sentido de que ele lança pela primeira vez as ideias. Tem muitos cientistas, inclusive é um bom exemplo da ideia do que é um paradigma, porque você falar de paradigma no conceito, no contexto em que o Thomas Kuhn quer que a palavra seja usada, que é o criador da teoria do paradigma, é você identificar que há momentos em que o cenário científico está ocupado de alguns problemas que vão nortear realmente o trabalho. E aí, assim, a ideia da coleta de dados experimentais é mais ou menos nesse período que ele provavelmente teria feito o experimento da Torre de Pisa, que teria sido um experimento realizado com a ideia do espetáculo. Também, além da ideia dos experimentos para contestar o Aristóteles. Esse aspecto que você estava levantando da astronomia, ele é um aspecto central, porque o trabalho do Copérnico está surgindo. O Tycho Brahe havia encontrado uma estrela nova no céu, mas isso ainda foi no século anterior. Em 1604, que é mais ou menos o contexto em que essas coisas que a gente está falando aqui agora aconteceram, surge uma segunda estrela que parece que era uma supernova, que inclusive quando ela surge é uma coisa absurda, porque ela é extremamente grande, mais visível até que Vênus. E a teoria aristotélica, os aristotélicos, na verdade, quem trabalhava com a teoria aristotélica na época, colocava esse tipo de fenômeno, qualquer mudança que acontecesse no céu, era colocado como se fosse fenômeno meteorológico, né? A teoria aristotélica divide o mundo em sublunar e supralunar. É a esfera da Lua para baixo e da Lua para cima. E o que está da Lua para cima é imutável. O que está da Lua para baixo poderia sofrer alteração.
E o Galileu, nesse contexto, ele mistura essa coisa da contestação do Aristóteles com o experimento, porque ele vai buscar, quando surge a nova estrela, a medida do paralaxe dela. Porque se ela é um fenômeno meteorológico, se ela está próximo da Terra, a posição dela em relação às outras estrelas teria que variar minimamente ao longo do tempo, ao longo do dia e da noite, ao longo de dias. E isso não é medido, não se consegue medir de forma alguma. E aí começa a ter uma primeira ideia de contestação do Aristóteles fundamentada, de apresentação de dados que mostrem experimentalmente que a teoria dele não se verifica, a questão de que não pode ser a questão das estrelas, das duas novas estrelas não poderem de forma alguma ser um fenômeno meteorológico, né? E voltando na questão do paradigma, é só porque assim, muitos dos trabalhos que ele apresenta nessa área não são exclusividade dele, tem muita gente escrevendo sobre o assunto, mas o que provoca, o que deixa ele numa posição de destaque é a sutileza, é a profundidade da análise que ele faz e a originalidade na hora de apresentar também, na hora de mostrar. Ele é mais ousado, porque todo mundo tem muito medo de contestar o Aristóteles e ele usa um pouco mais. Inclusive ele conquista algumas inimizades por conta disso, né? Porque ele está questionando a física aristotélica, está dando atenção para esses assuntos aí. Até um professor lá de filosofia aristotélica, de Pádua, né, que era amigo do Galileu até essa época, começa a brigar, a se desentender com ele por causa desse questionamento, né? A física aristotélica, na verdade, a filosofia aristotélica representava, né, a base do conhecimento na época, né? O Galileu era considerado um matemático medíocre, ele era um professor comum e o Aristóteles era a base do conhecimento universitário. Rei, né? Então é um professor comum de uma disciplina secundária questionando o maior sábio da história da humanidade, na opinião do colegiado da universidade, assim, né, como um todo. Bom, pessoal, até aqui a gente tratou da formação do Galileu, né? Quem foi ele, quais foram as suas influências. A gente nem chegou ainda nas principais obras dele, né, que são a base de muitas coisas que são estudadas até hoje. A gente vai chegar nelas ainda, inclusive algumas obras que trouxeram problemas com ele em relação à igreja, né? Isso a gente vai deixar para um próximo vídeo, a continuação aí de quem vai ser o Galileu e das principais obras dele, né? Galera, então é isso aí. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.